mim, o ponto crucial da vida cristã é consagração, de começo ao fim. O Senhor começou sendo Ele a nossa consagração. E o Senhor está nos consagrando a cada dia. Por isso notamos que os irmãos estão crescendo, por causa da consagração. Amém? Amém. Um ponto que me chamou bastante atenção. O ponto que chamou bastante atenção aqui foi: tem irmão que tem dom para cantar, para cozinhar, para limpar, mas eu vou lembrar uma coisa aqui em 1 Coríntios 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém. Deixa aí. Aprendi com o Senhor Jesus. Aprendi com o Senhor Jesus em todo lugar que chegar, diz: Pai seja convosco. Amém? Eu quero só dar um testemunho da alegria, de felicidade, de ser mais um escravo e um servo do Senhor. E eu sou muito espontâneo e a serviço do Senhor, com muita simplicidade mesmo. Não quero aparecer, mas uma coisa eu quero deixar bem claro, irmão: não deixe de servir ao Senhor em toda a sua oportunidade possível. Amém? Não deixe de fazer isso. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos testemunhas fiéis do Senhor. Amém. Graças e paz. Graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, seja convosco. Amém? Eu queria ler uma porção da palavra, porque eu poderia aqui citar rapidamente, mas eu tenho que ser responsável, sabe, em relação à questão que está sendo tratada, porque fala de consagração. Quando a gente olha para as Escrituras, existem dois modos de consagração, o do Antigo e o do Novo. O do Antigo era numa casa terrena, ali era físico o negócio, né? E no Novo Testamento é a realidade daquilo que era uma sombra, né? No Novo, o negócio, lá era uma casa terrena. No Novo, é uma casa espiritual. O sacerdócio é um sacerdócio espiritual, celestial, né? Então, eu queria ler uma porção das Escrituras, que é de Hebreus. Porque hoje a nossa consagração, irmãos, né, tem que ser o Senhor. Ele é a nossa consagração, nossa santificação, nossa justificação. Ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Lá no Velho Testamento o homem se consagrava a Deus, no Novo não. No Novo temos que permitir o Senhor nos consagrar, é o Senhor nos conduzir, é o Senhor nos pegar como uma caneta, a gente ser só a caneta e Ele escrever. Né? A gente permitir, a gente tem que entender o que Deus fez através de Cristo. Na sua obra humana, no seu viver humano perfeito, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua glorificação. Tudo isso daí tem um aspecto da obra de Deus. E se a gente não compreender, a gente pode cair para outros extremos, como a gente tem visto irmãos caindo para um extremo do legalismo ou para a libertinagem, né? Que isso se chama o antinomianismo, né? E Cristo, ele é o equilíbrio. Cristo, ele está no equilíbrio, né? E eu queria ler essa porção aqui, eu também não quero só ler aqui para me não estender muito. É em Hebreus, capítulo 10, a partir do 8. A gente sabe que a carta aos Hebreus foi uma carta escrita especificamente para o povo hebreu. Existem 3 povos na terra. Existe o ímpio, existe o judeu e existe a igreja. Mas não existe 3 evangelhos. Existe um evangelho só. Em Hebreus 10, 8 diz assim, ó: depois disso, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, com a causa, coisas que se oferecem segundo a lei,
isso não traz prazer mais a Deus. Aquilo que era no Velho Testamento, hoje não traz. Deus tem prazer no seu Filho. Quando a gente vê o livro de Romanos, quando você chega no capítulo 2, tem 11 para trás. Ali ele vem mostrando o estado do ser humano, que todos os homens foram desconstituídos da glória de Deus, porque um pecou, todos pecaram. O pecado está aqui. O homem não tem como se consagrar a Deus, porque eu falo de mim, eu sou um miserável pecador. Eu sou um leproso, como aquele irmão falou ali. Eu dependo do Senhor. Eu falo isso para mim, entendeu, irmão? Se eu não tiver consciência de quem eu sou, e de quem o Senhor é, Davi, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia quem ele era e sabia que era o Senhor. Ele se humilhava diante do Senhor. Ele era um homem que se vivia humilhado diante de Deus, entendeu? Ele sabia quem ele era e quem era o Senhor. Então aqui diz que o Senhor, essas coisas não agradam a ele. Então acrescentou no versículo 9, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando de um tabernáculo. Lá era físico, esse espiritual. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Onde nós somos santificados? Mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aí somos santificados. Ora, tendo sacerdote, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exercendo serviço sagrado e oferta. E oferece muitas vezes, mesmo sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí adiante até os seus inimigos seja posto por estrada dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daquela, diz o Senhor, porei em seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Então a realidade da obra de Deus está em Cristo. E à medida que a gente vai abrir mão do nosso conceito e do nosso entendimento, da nossa vida, da nossa vontade, do nosso sentimento e da nossa mente, dar lugar ao Senhor, Ele vai trabalhar através de nós, Ele vai nos santificar, a santificação é Ele. Isso tem que fazer distinção do velho para o novo é a realidade. Paulo fala que o Antigo Testamento era uma sombra, e nós temos que fazer essa diferença, entendeu? Não menosprezar o Antigo Testamento, porque o novo foi sacado dele, mas isso através de uma revelação especial, E ele fala assim no 19, do 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, é mediante o sangue, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Por isso eu toquei naquele dia em relação à fé. A fé, irmão, para a gente compreender a obra que Deus fez através do seu Filho. Quando os judeus chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, o que deveremos fazer para cumprir a obra de Deus? O que ele falou? Que creais naquele que Ele enviou. Então temos que crer na obra que Deus fez através do seu Filho. Entendeu? E à medida que a gente vai tendo condição de compreender essa obra, o que o Senhor fez é muito grande. Ele levar aquele corpo até a cruz, morrer, aquele corpo ressuscitou, Ele ascendeu, está glorificado à destra de Pai. Tudo isso tem uma relação da obra de Deus, tudo isso tem provisão para a igreja. Mas temos que entender o que foi feito. Aí está a realidade da verdade. Mais do que a verdade, a realidade da verdade está o quê? Na obra que Deus fez através de Jesus Cristo.
Então, irmãos, eu só vou ler aqui mais. No 22. Aproximamos com sincero coração e plena certeza de fé. Não de fazer, mas de crer no que Deus realizou através de Cristo. Tendo um coração purificado da má consciência e lavando o corpo com água pura, guardamos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então a gente vem vendo aqui que há uma promessa. Quem fez a promessa é fiel, vai cumprir, que ele há de aperfeiçoar a boa obra que ele começou. Mas isso é uma questão de relacionamento, de entendimento que a gente tem com o Senhor. Ele foi feito em 1 Coríntios 30, está lá, que ele foi feito para nós sabedoria, santificação, né, justiça e redenção. Ele foi feito para nós. Então temos que dar lugar a ele, permitir ele. Paulo falava, eu não vivo mais, ali é uma realidade. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Irmão, quando a gente chega no capítulo 12 de Romano, tem 11 para trás. Ele vem fazendo um relacionamento. Para a gente chegar ali no 12, para a gente chegar no 12, entendeu? A gente tem que entender o capítulo 1, 2, fala que todo homem foi desconstituído da glória de Deus, todo carece. No 6 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No 7, Paulo entende a condição dele, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vê que a condição não é como me livrarei, é quem me livrará. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. No versículo 1 do capítulo 8, ele fala o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Perdão, aqui eu passei de 1 minuto. Perdão, irmão. Senhor, peleja por nós. Foi assim com Moisés, foi assim com Israel. Deus governa o teu povo e peleja Deus por nós. Cantemos. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor peleja por nós. Foi assim com Moisés, foi assim com Israel. Deus governa o seu povo e peleja Deus por nós. Sabe o que o louvor está dizendo com isso, irmãos? Que o Senhor em seu Filho, se eu passar do tempo, podem me corrigir, que o Senhor em seu Filho, Ele não só pelejou por nós, irmãos, Ele peleja por nós. E a promessa do Senhor é essa, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele é quem é poderoso para salvar, por incrível que pareça, as nossas almas, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui foi lido um salmo primeiro, não foi, irmãos? Bem-aventurado é o varão, e sai colocando, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será, é uma promessa, está no futuro, e será como árvore plantada à beira de ribeiros de águas, que dá o seu fruto na ocasião própria. Plantada à beira de ribeiros de água, é claro, é a igreja, a árvore, plantada à beira de ribeiros de água, na palavra, que dá o seu fruto na ocasião própria. Que ninguém se desinquiete por nada dessa vida, nem espiritual e nem material, porque o Senhor tem uma promessa. O Senhor nos consagrou,
O Pai nos consagrou para Deus em seu Filho. A consagração da lei tem significado e é verdadeira, porque é uma figura clara do Senhor. E os irmãos que foram consagrados na lei foram justificados pela morte e ressurreição do Senhor. Aleluia! E isso nos alegra, irmãos. Isso nos alegra, porque nenhum daqueles que o Senhor deu se perderá, irmãos, por causa desta consagração. E se você não tiver força para apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, ó, vivo, está dizendo de Cristo da palavra, santo está dizendo também de Cristo da palavra. Ele manda apresentai-vos. Eu pergunto, quem é que está aqui nessa reunião que o Senhor não levou ele a se apresentar? Onde está um? O Senhor o levou a apresentar, irmão. Apresentai vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com a razão da sua compreensão, não na mente adâmica, mas na mente de Cristo, irmão. E dependa dele. Apresentai-vos. Esse é o pedido do Senhor, apresentai-vos. E mais interessante, irmão, ele diz isso e ele se encarrega de fazer você se apresentar. Aleluia! Fazendo-nos compreender que em Adão ninguém se apresentará, irmãos. Ninguém se apresentará em Adão. Mas no novo homem, o Senhor nos leva a apresentar. Porque ele disse, por que que estás triste? Por que que estás triste? Se eu não for, eu não retorno. Ele foi e retornou dentro da igreja, irmão. E ele, irmão, é que nos move, nos constrange. Vou dar um testemunho de alguém que eu ouvi aqui. O irmão estava na novela, né? Vendo a novela. E não vê a reunião, não foi? Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e tem chamado o seu decreto. Na fraqueza dele o Senhor já sabia. E o chamou a atenção. E ele reconheceu, viu? Aleluia. Eu agradeço os irmãos pela oportunidade de vida. Sou grato, irmão.